Muito bem, estamos de volta com o programa Coletiva de Imprensa, já nesta quinta-feira. Você sabe os horários do programa, todas as quintas, às 10 da noite, e horários alternativos, para você que quer assistir de novo, perder um pedacinho, quer assistir um pedação, ou rever o programa às sextas-feiras, às 13 horas e 13 minutos, tá bom? Às 1h30 da tarde. E nos domingos você também tem o programa às 8h30 da noite. Hoje estamos ao lado de José Neto, da Rádio Bragança AM. Estamos entrevistando o presidente da Sociedade Ítalo-Brasileira de Bragança Paulista, Edilberto Daolio. Estamos falando dos 122 anos da existência desta entidade. Nós estávamos falando no último bloco, não ficou curioso aqui, da guerra, a guerra e a sociedade italiana naquele período. O que aconteceu? Nós tivemos duas, né? A primeira e a segunda ela viveu, né? A Primeira Guerra Mundial, quem sou eu para ficar dando aula de história aqui, não é? Os professores de história são muito mais competentes do que eu para mencionar. A Primeira Guerra Mundial teve efeitos muito menores no Brasil. Foi uma guerra que ficou mais adstrita à própria Europa, né? Agora, a Segunda Guerra Mundial, ela se espalhou por várias partes do mundo e, inclusive, o Brasil participou dela, com pessoas, com muitos descendentes italianos, com muitos filhos de italianos combatendo lá na Itália. Meu pai mesmo fez parte da FEB, só não foi para a Itália porque ficou no litoral brasileiro. Ficou em Fernando de Noronha por 8 meses e outros mais 3 anos no litoral brasileiro, filho de italiano também, né? A Segunda Guerra Mundial afetou diretamente as entidades, não só italianas, como alemãs, japonesas, e eu vou citar alguns exemplos para os senhores. Em 1942 ou 43, o presidente Getúlio Vargas, quando declarou guerra ao eixo, né, ao eixo que era composto pela Alemanha, Itália e Japão, proibiu todos os tipos de associações desses três, que fizesse alguma menção a esses 3 países. E todas essas associações tiveram os seus bens nacionalizados. Então vejam, não foi somente a Casa de Itália de Bragança que foi nacionalizada, né? O Palmeiras chamava-se Palestra Itália e foi nacionalizado e passou-se a chamar Palmeiras. Em Minas Gerais, o Cruzeiro também chamava-se Palestra Itália, tornou-se Cruzeiro. O Germânia, que era o clube dos alemães em São Paulo, passou a ser o Clube Pinheiros, e assim no Brasil todo. Então, nesse momento da história de Bragança, a Casa de Itália sofreu uma crise de identidade muito grande, porque aqui já haviam 3 ou 4, podemos dizer que a gente já estava na 3ª geração de brasileiros, né? Então os avós eram italianos, né? Os netos já estavam arraizados no Brasil. Essa guerra contra a Itália já era de brasileiros contra italianos. Então a Associação Nipo-Brasileira ainda não tinha sido fundada aqui e não havia nenhum clube germânico. Então o ódio todo se voltou contra a Sociedade Ítalo-Brasileira. A Sociedade Ítalo-Brasileira, que foi invadida mais de uma vez, teve seus bens depredados, teve a bandeira da Itália queimada em praça pública, né? Os jornais, até há pouco tempo o Dr. Chiarion editou um artigo da época que comentam que a juventude, os estudantes da época, que eram os mais afoitos, retiraram as placas da Travessa Itália. Já havia a Travessa Itália que sai ali em frente à Santa Casa, né? Arrancaram as placas da Travessa Itália, né? E saíram desfilando com elas pelas ruas. Deixou de se chamar Travessa Itália nesse período. Então, nesse período os bens da sociedade foram entregues a uma outra entidade aqui de Bragança. Então deixou-se de existir a Casa de Itália, né? Somente
na década somente em 1947, 48, que voltam a se reunir os italianos de novo, né? E mesmo depois da guerra, muitos deles por temor porque muitos deles sofreram perseguição econômica. Aqui em Bragança, felizmente, nós não sabemos de casos de perseguição física, né? Felizmente, não sabemos de atos de violência contra italianos, né? Sabemos da queima da bandeira, de troca de tiros em frente à sociedade, mas felizmente outras violências, outros tipos de violência não. Mas a perseguição e o temor ficou, né? Esse temor, vamos dizer assim, dispersou essa comunidade de descendentes de italianos, né? Essa dispersão, ela durou muito tempo. Aí, com o tempo, a sociedade passou a ser locada para outros negócios que não tinham mais o interesse de congregar a comunidade italiana, e isso aí foi servindo para espalhar os oriundi, né, esse povo descendente de italianos aqui de Bragança. Bom, mas o episódio da Segunda Guerra é um episódio muito marcante, e famílias que passaram, que tinham ligações tinham comércio e eram de italianos na época, se não foram perseguidas, foram de certa forma maltratadas e tiveram graves problemas. Ainda bem que isso faz parte do passado, né, Dauri? Graças a Deus, Antônio Carlos. Faz parte do passado. Mas uma pergunta interessante: do que a sociedade ítalo-brasileira hoje vive? São dos associados, dos eventos? Qual que é a renda, né, que permite que uma sociedade de 122 anos volte com toda esta força hoje? É muito interessante. A nossa sociedade ítalo-brasileira, quando a nossa diretoria assumiu, e é natural que isso acontecesse, não é uma sociedade que ela estava com alguma dificuldade de funcionamento. A primeira coisa que acontece é o seu quadro associativo ir se dissolvendo, né? A gente, infelizmente, viu e está vendo isso acontecer com a sociedade espanhola. Sim. Que eu acho que nós precisamos dar um grito de socorro aí, chamar os espanhóis e nos colocar ombro a ombro com eles para tentarmos reorganizar a sociedade espanhola, para que não aconteça algo pior lá, né? Então, no nosso caso, a sociedade ítalo-brasileira, o quadro associativo se diluiu. Agora, atualmente, o nosso quadro associativo está aumentando novamente. Então, a nossa renda, basicamente, vem do quadro associativo, que está aumentando em número e qualidade. Depois eu quero fazer um convite para as pessoas retornarem à sociedade. Participamos, nós temos alguns grupos que fazem parte da sociedade, que a gente ainda vai comentar, que fazem parte dos eventos da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, como o Maio Cultural, o Festival de Inverno. Com esses eventos nós recebemos alguma subvenção, né? O próprio Instituto de Cultura de São Paulo nos manda alguma subvenção também em caso de alguns eventos, e por enquanto é essa a nossa... E patrocinadores. Os eventos que a gente tem feito, nós temos trabalhado com patrocinadores. Então, os eventos que eu vou anunciar ainda hoje, que nós temos marcados já, estamos trabalhando com patrocinadores do comércio local. Associados só descendentes de italianos? Não. É até legal essa questão, porque no começo, os primeiros estatutos da sociedade, para ser sócio, era só italiano. Tinha que ser italiano nato. Hoje não mais. Hoje é o que eu sempre procuro falar, que nem a Casa de Itália, a sociedade italiana, a sociedade ítalo-brasileira, é o espaço mais democrático que nós desejamos criar. Ou seja, ali, o espaço ali é de italianos, né? O espaço ali é de descendentes de italianos, e o espaço ali é principalmente dos amantes da cultura italiana. É isso que nos une lá, não é? Então, porque os italianos, a minha família veio para o Brasil em 1885. Então, não tem mais ninguém vivo, não é?
Então nós somos os bisnetos, tataranetos dos italianos, né? Então o que nos une lá é o gosto pela cultura italiana. Então não é necessário que sejam italianos. E é uma cultura deliciosa, né? Falar a verdade. Cultura... Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E a falar da gastronomia. A né? gastronomia também. Bom, Dauri, nós temos também, né, já esse trabalho todo, e vocês também se preocupam em conceder à sociedade algumas coisas, como curso de italiano gratuito, escola de música. Fala um pouco pra gente dos eventos e como vocês estão tentando atrair, né, esses amantes da cultura italiana. Perfeito. O curso de italiano, que é dirigido pelo nosso querido professor Ângelo Giuseppe Acchini, nosso conselheiro também, o professor Ângelo, ele é um baluarte na nossa sociedade, porque mesmo nesses momentos anteriores, onde a sociedade vivia momentos de crise, ele manteve o curso de italiano. E o curso de italiano para nós é importante porque o que nos une é a cultura italiana. O que nos une mais ainda é o conhecimento de um pouco da língua italiana, que faz com que a gente conheça a cultura italiana melhor. Não que nós tenhamos que conhecer o italiano dantesco lá, claro que não, eu também não conheço, né? Mas um pouco do italiano é bom conhecer, e é uma língua importante, né? Eu comentei com os senhores, e isso é um projeto do consulado, do governo italiano, né? A Itália, como sabe que ela tem presença no mundo todo, né? Ela divulga e estimula os cursos de italiano, de língua italiana, exatamente para que a língua italiana seja depois do inglês, é claro, que é a língua universal, a língua mais falada no mundo. Isso até a nível econômico, né? Por quê? Porque no mundo todo você encontra descendentes de italianos, aonde você for no mundo, né? Então nós temos o curso de italiano. O curso de italiano, ele é subsidiado por uma entidade que se chama FETIBESP, é a Federação das Entidades Ítalo-Culturais de São Paulo. É uma entidade que recebe subvenção do governo italiano, só que, no entanto, com a crise pela qual o governo italiano está passando, não tem nos repassado verbas, mas continua sendo nossa parceira nessa tentativa de continuar divulgando a cultura italiana. Então, 3 noites por semana, o professor Ângelo leciona o curso de italiano iniciante, médio e avançado na nossa sociedade. Me permito fazer uma menção do Ângelo? Eu acho que ele merece muitas homenagens aqui na cidade, exatamente por ele sempre manter essa vontade de que as pessoas aprendessem italiano. E ele é svícero, né? Ele não é da Itália, mas é da região da Suíça que falava italiano, né? Ele é do sul da Suíça, né? Que é aquela região do sul da Suíça que fala italiano, né? Sim. Depois ele se criou na Lombardia, na região de Varese, Milão, né? Estudou em Milão. Ele realmente merece todas as menções e homenagens. Um abraço para o Ângelo, também amigo aí da casa. Abraço meu também para ele, que ele sabe que eu tenho o maior grado, porque ele é um difusor da cultura italiana. Um batalhador. Leciona no tiro de guerra, gratuitamente, leciona no Fundo Social, até pouco tempo lecionava no Fundo Social, leciona na paróquia de São José, aonde reuniu 2 pessoas que querem falar italiano, chama o Ângelo que ele está lá. E é um companheiro de todas as horas na sociedade. E esse curso ele está em andamento, está aberto, as pessoas podem procurar a sociedade, que horário, como podem a pessoa procede? Podem procurar. As questões de contato, nós ainda estamos com uma certa dificuldade, porque nós ainda, dentro dessa nossa reestruturação econômica, nós não conseguimos ainda abrir a sociedade num horário comercial. Nós não temos, por exemplo, um secretário, uma secretária lá que possa atender a população diuturnamente. Então, o que eu sugiro, ainda mais hoje que nós vivemos num mundo tão virtual, né, dúvidas e perguntas que tiverem, nós podemos, depois se vocês puderem colocar no ar o nosso e-mail, né, as questões de horário, de perguntas sobre a escola, sobre a orquestra,
sobre o cineclube, tudo isso a gente, por enquanto, estaria informando via e-mail, né? Apesar que eu espero que em breve a gente já possa estar com as portas abertas à sociedade. Mas por enquanto a gente, como ainda não temos, como não temos ainda uma pessoa em tempo integral lá, o e-mail seria o melhor caminho para nós nos comunicarmos. Qual é o e-mail? italobrasileira @bol.com.br. Tá bom, italobrasileira@bol.com.br. Todos os e-mails vão ser respondidos. E nós queremos, essa é a minha fala em todos os momentos, a nossa sociedade, e quando eu digo nossa, eu não digo minha e da diretoria, ou minha e de alguns italianos, é de todos os descendentes e amantes da cultura italiana. Então, nós desejamos que a sociedade não seja a sociedade de um grupo de pessoas de determinada classe social. Sim. É a sociedade para todos que são descendentes. E nós temos descendentes italianos ou de amantes da cultura italiana em todos os segmentos da sociedade. Sim. E todos eles são bem-vindos na sociedade. Grande parte dos nossos eventos que nós fazemos na sociedade são gratuitos, exatamente por isso. Eu prefiro procurar patrocinadores e fazer o evento gratuito para deixar a porta aberta da nossa sociedade para quem quiser ir lá e participar. Inclusive, recentemente, vocês tiveram o recital do André Pédico, tremendo pianista. Um tremendo pianista. A inauguração do piano também. Foi a inauguração de um piano de 1 quarto de cauda que a sociedade comprou com o apoio da população, que doou, né? E foi aberto, foi no dia 2 de março, e aberto à população. Que foi um maravilhoso evento. Maravilhoso evento. Bom, além dos eventos, temos também aí a escola de italiano, da língua italiana, e também, que vem dando muito o que falar, é a escola de música, que também é gratuita e que tem uma pessoa que ministra as aulas, que é um grande amigo, que é o Rafael Juliano. Queria que você falasse um pouquinho da escola de música. Me parece, Antônio Carlos, você vai confirmar, que é violino, violoncelo, viola e contrabaixo. É isso mesmo, Daolio? Exatamente. A escola de música nasceu do seguinte: o primeiro nome da sociedade, a Sociedade Ítalo-Brasileira, ela nasceu em 1891 com o nome de Sociedade Democrática Italiana de Auxílio Mútuo. Em 1900 surgiu o chamado Círculo Musical Carlos Gomes, e ambos se ajuntaram. Ou seja, logo depois passou-se a chamar Sociedade Democrática e Círculo Musical Unidos. Ou seja, a música está na cultura italiana e a música está na história da nossa sociedade. Então, com o nosso maestro Juliano, há cerca de 4 ou 5 anos, eu ocupava um outro cargo na diretoria anterior, nós montamos uma orquestra de câmara lá na sociedade, que tem feito apresentações, tem se apresentado, tem se aprimorado, né? Tem trazido solistas. Fizemos há pouco tempo uma exibição com um solo de harpa, com uma harpista do Exército Brasileiro, né? Foi um espetáculo, né? E com o tempo nós, com o Juliano, percebemos que para mantermos essa orquestra nós precisávamos de uma escola de música. Sim. Então a escola de música vai ser a manutenção dessa orquestra e de outras composições mais lá de dentro, né? E uma forma da gente oferecer para a sociedade, porque a nossa sociedade também é filantrópica e assistencial, né? Uma forma também de dar em contrapartida para a sociedade a possibilidade de crianças e jovens que queiram vir estudar música possam fazer isso gratuitamente. Então, esse semestre aqui, nós estamos ainda sem patrocínio para essa escola de música, mas acreditamos que vamos conseguir em breve. O maestro Juliano começou as aulas nesses 4 instrumentos: violino, a viola clássica, violoncelo e contrabaixo. E ele tem lecionado alguns dias por semana lá. Quem porventura tiver interesse,
entre em contato conosco através do nosso e-mail, que eu passo todas as informações para vocês. O curso também é gratuito. E nosso objetivo é formar uma grande escola de música. Até eu falando com o Juliano, né, com o maestro, ele falou, olha, Neto, para aprender música, até que fique para o telespectador da TV Altiora, de 12 a 30 anos é a faixa etária primordial para se aprender música, né? Eu achei isso muito bacana e também aberto a qualquer ramificação social, a qualquer nível, classe social, ou credo, enfim. Quem quiser ter as aulas pode se dirigir lá ou através do e-mail. E também tem o site, né, Dauli, que se você me permite eu podia falar por aqui. Por favor. Que é o www.italobbrasileira.org.br, que está um site muito bem feito, viu, Antônio Carlos? Sim, aliás, esse foi o trabalho de vocês também, que colocou na modernidade da sociedade, né? Quer dizer, uma preocupação que nós tínhamos, e nós temos, é que a gente tem que ter paciência, porque as carências que a sociedade tem são tantas que às vezes a gente fica até angustiado, né, de não conseguir dar conta de tantas coisas. Mas uma das carências que a gente tinha, e essa a gente mais ou menos está resolvendo, é a questão da comunicação. Hoje a comunicação é internet, são redes sociais. É fundamental. Se a gente não se comunicar através desses meios, nós estamos comprometidos. Então foi com a colaboração, com o entendimento da diretoria, que nós decidimos fazer esse site. Tá, eu também, eu sou meio, não posso ficar elogiando muito, né, mas eu acho que ficou muito bonitinho o site da sociedade, né? É um site muito interativo, o que acontece, o que vai acontecer é mencionado, o que aconteceu é comentado. Então é um site não para se visitar uma vez só, né? Estamos no Facebook, estamos tentando nos modernizar. Não, é fundamental. Antes desse programa, nós gravamos um anterior, que foi com o Dom Sérgio Bispo, e nós falávamos exatamente da importância dessa tecnologia nos dias atuais, porque não adianta querer fugir. Uma coisa é não ter a habilidade, como alguns têm, ou como, né, as crianças hoje têm, um celular, um iPad, um Twitter, um Face, mas é inevitável que você não pode, né, você não vai fugir disso. Você vai ter que conviver com isso. Eu citava em relação ao Papa, que tem o Twitter, já na sua comunicação. Então é fundamental. Deixa eu fazer mais uma parada aqui, vamos para um rápido intervalo, vamos voltar já já. Estamos ao lado de José Neto, da Rádio Bragança AM, radialista conosco, colaborando a fazer também esse programa, que faz essa menção, homenagem, a lembrança dos 122 anos da Sociedade Ítalo-Brasileira. Hoje entrevistando o presidente Gilberto Daoli. Um rápido intervalo, voltamos já já com o último bloco.